Adote uma criança do nosso reforço escolar. Doe com amor, qualquer valor, até o dia 5 de dezembro. Conta poupança da Caixa, agência 3025, conta 40294, dígito 6. Ou doe pelo PicPay da UESEL ou através do Pix, Caixa UESEL. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos da CEVIPA, do Centro Espírita Vicente de Paulo, e os nossos irmãos da União Espírita Caminho Luz, o ECEL, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Nós hoje temos o prazer de receber o Rogério Alencar, trabalhador do CEVIPA. Estamos em parceria, transmitindo essa palestra hoje para as duas casas co-irmãs, mais um trabalho junto. Esse mês nós tivemos mês passado, esse mês, bastante atividade junto com a CEVIPA, né? Uma casa que a gente tem um carinho muito grande. E a gente, para começar a se harmonizar, se equilibrar, nós vamos fazer uma leitura inicial para que nós possamos criar um ambiente propício no nosso lar, onde nós estivermos ouvindo esse estudo. Nós vamos começar hoje do livro Fonte Viva, uma das grandes obras de Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 64, chamado Semeadores. Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. E nos fala então Emmanuel, analisando essa passagem de Jesus. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam ao obreiro, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificada lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra focada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através de amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois,
das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair a semear. Nesse ambiente, então, de paz, de harmonia, vamos conversar com Jesus. Deus Pai amado, Jesus, irmão amigo de todas as horas, nessa bendita hora lhe somos gratos por tudo que recebemos, pela oportunidade, principalmente, que temos nesse momento, de durante o período de 1 hora, podermos estar reunidos com os irmãos, em pensamento, em corações, com um único objetivo: o nosso crescimento espiritual, a nossa paz e a nossa harmonia. Te pedimos, Mestre Jesus, pelo orador da noite, que o Rogério possa ser ainda mais iluminado, aquilo que se propôs, e assim, Mestre Jesus, que todos nós possamos também, de nossa parte, estarmos receptivos a ouvir, a aceitar os ensinamentos para podermos nos tornar pessoas melhores. Te agradecemos, Mestre Jesus, e lhe pedimos que os nossos lares, que todos os recantos do nosso planeta possam ser ainda mais, nesse momento, iluminados pela tua luz e pela tua paz. Fica conosco, Jesus, nos irmanando, nos harmonizando agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Como nós falamos, então, numa parceria com a CEVIPA, com o Centro Espírita Vicente de Paulo de Colatina, nós vamos hoje ter a nossa palestra transmitida ao mesmo tempo pelo Facebook do CEVIPA, pelo YouTube da União Espírita Caminhus, e a gente gostaria, inclusive, que você fosse lá e curtisse. Parece que é uma coisa, um orgulho para a gente, parece que é o nosso ego, mas não é. Se nós temos, como disse a leitura preparatória, que nós temos que semear, temos que sair a semear, um simples clique que nós damos no curtir, no assinar esses canais, nós estamos contribuindo com a divulgação da doutrina espírita, porque a forma como o Google, o Facebook selecionam aquilo que vai ser produzido, aquilo que vai ser mais distribuído e apresentado, é exatamente através das curtidas, das indicações, dos comentários que tem. Então, fica a sugestão para que a gente possa fazer isso, tanto no canal do CEVIPA, como no canal da UECEL. Quem vai falar para a gente, então, teremos o imenso prazer de ouvir o Rogério Alencar, lá de Colatina, que vai falar num tema para nós chamado Jesus está conosco. Muito a ver com o tema que nós estamos falando, sobre semear. Então, Rogério, nós te convidamos para poder estar conosco, participar conosco. E, a partir de agora, vamos deixar a palavra com você. Tem aí 1 hora para nos brindar com a sua voz, com seus estudos, que sabemos que está bem completa. Muito obrigado e uma ótima reunião. Nós que agradecemos a oportunidade dessa parceria que foi feita com a UECEL, os companheiros da UECEL, e que esse trabalho possa se espalhar por aí, muitas pessoas possam ver, porque falar de Jesus é uma bênção que para nós só cabe o agradecimento. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade dessa tarefa de falar dessas passagens do mestre amigo que vem à Terra para transformar corações. E se na noite de hoje nós tivermos o nosso coração tocado, já valeu a pena essa atividade. Um abraço a todos, então, da UECEL e todos do CEVIPA que nos acompanham na noite de hoje. Jesus está conosco, não temos dúvida nenhuma disso. O Mestre, quando aqui passou, nos deixou bem claro que onde houvesse 2 ou mais pessoas falando de seu nome, ele estaria presente. Jesus está nos amparando nesse instante, através dos seus mensageiros amigos, que nos iluminam e nos permitem participar dessa atividade. Hoje peço a todos que, na história que vamos contar, não se apeguem muito à cronologia, pois em alguns momentos a história vai caminhar para frente, em outros momentos voltaremos um pouco mais para poder compreender o que foi dito na história da humanidade para fazer sentido no título que colocamos nessa palestra, que Jesus está conosco. Começamos a nossa fala, então, lembrando de Leon Tolstói, que dita a Ivone Pereira do Amaral, no livro Ressurreição e Vida, a história do jovem do manto marrom, o moço do manto marrom. Esse jovem,
acompanhava os discípulos e ao Mestre Jesus. Ninguém sabe o seu nome. Um homem bonito, cabelos compridos, olhos cinzentos. E ali ele ficava, onde os discípulos estavam, onde Jesus aparecia, fazendo as curas e os milagres, entre aspas. Esse jovem estava ao lado deles. Não era um dos discípulos, mas era um discípulo anônimo. Ele carregava uma bolsa de couro de carneiro, de um lado, com alguns papiros e alguns pedaços de linho, tinta, e ele via os ensinamentos e ouvia os ensinamentos do Cristo, sentava-se à beira da estrada e ali mesmo ele começava a escrever, a marcar nos papiros o que Jesus ensinava. À noite, quando ele ia para a sua pousada, onde ele dormia, ali ele lia e estudava os ensinamentos do jovem Rabi Galileu. Mas quem era aquele jovem? Quem era aquele moço? Quando Jesus curou a mulher que sofria constantemente de hemorragia, ele estava presente. A multidão empurrava a todos e o jovem se aproxima de Jesus. Os dois passam um perto do outro e o manto do Cristo escorre pelo rosto desse jovem. Jesus se volta, o olhar dos dois se cruzam e não houve nenhuma palavra. O mestre ergue a mão e o abençoa. E ele segue o seu caminho, escrevendo as passagens daquele jovem Rabi. Certo dia ele estava na praça e as pessoas se aglomeravam procurando os discípulos para serem atendidos. E os discípulos não apareceram naquela tarde. Ele decide então que em nome do Cristo, ele faria a cura, em nome de Deus. Um jovem endemoniado cai ao chão e ele pede em nome de Deus que aquele jovem ficasse livre e o jovem ficou bem. Logo em seguida, percebemos que João se revolta com aquela história. Como? Um homem que não é discípulo do Cristo, como que ele pode realizar curas? E vai ter com ele e proibi-lo de realizar as curas. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus diz a João que não, que aquele homem era um amigo querido, mesmo não participando da intimidade dos discípulos, que ele poderia continuar realizando as curas. João volta então e vai dizer àquele jovem que era necessário que ele continuasse, que ele podia continuar as curas. E assim foi feito. Em todos os momentos que Jesus realizava as curas, aquele jovem ali estava. E ele carregava também um pífano, que tocava algumas músicas, e ao lado dele se reuniam várias crianças para ouvir a mensagem do jovem Rabi, cantada e tocada por aquele jovem do manto marrom. Depois que Jesus se vai, uma noite, ele sonha com Cristo. E o Cristo diz a ele da importância dele continuar evangelizando as criaturas e levando a boa nova a todos que necessitam, pois são muitos que necessitam. Muito tempo se passou e aquele jovem se transformou num velhinho, um vovô do manto marrom. O discípulo anônimo que continuou ensinando às criaturas as boas novas de um príncipe que desceu das estrelas do seu reino de amor para nos ensinar que na terra poderíamos construir um reino de paz e o reino de Deus no coração de cada um. Chamamos a atenção, então, que Jesus sempre está conosco. Jesus estava ali naquele instante com o discípulo anônimo, o jovem do manto marrom. Jesus se encontra aqui agora, nessa casa espírita, aqui na UECEL, em todos os lugares onde nos colocamos à disposição para servir em nome do Cristo. Lembramos então de João Evangelista, o discípulo amado. João disse que fosse colocado em livros tudo que o mestre fez, no mundo não caberia tantos livros. E nós vamos perceber que quando João começa o seu evangelho, João, que era o mais espiritualizado dos discípulos, ele nos traz uma revelação dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa passagem está em João 1-14. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Mas como que João podia dizer isso? João trazia uma informação que não era do seu tempo. Mas se a gente avançar um pouquinho na nossa história, vamos chegar no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel traz informações da nossa história, que vem dizer o seguinte sobre a gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus faz parte desse grupo de espíritos puros, que já chegou no limite do conhecimento evolutivo que nós temos informação. Jesus, então, fazia parte desse grupo, e entre esses espíritos puros foi eleito para ser o responsável para cuidar da nossa escola, da nosso hospital, da nossa morada, que é o planeta Terra. Ele estava aqui desde o princípio de tudo. Quando a massa se desloca da massa solar e é entregue a Jesus, Jesus é o divino escultor que trabalha incansavelmente para que pudéssemos hoje estar aqui na Terra. Mas quanto tempo já passou? Se a gente vai analisar o que a ciência nos mostra, 4,5 bilhões de anos na construção dessa escola, onde aqui aprendemos dia após dia os ensinamentos trazidos pelo Cristo. Alguns irmãos nossos ficam esperando que Jesus volte. Jesus não vai voltar. Essa é a informação que eu tenho. Jesus não voltará porque Jesus nunca foi. Jesus está presente ao nosso lado, irradiando amor e nos dando condição de viver nesse mundo de expiação e prova. Mas se a Terra é uma escola, nós evoluímos, a Terra também evolui. Uma das leis universais é a evolução. A evolução é para todos, tanto os planetas como nós, seres da evolução. Vamos olhar a nossa história, como tudo começa. No início, a luta pela sobrevivência. Nada mais do que isso. O espírito primitivo que habita na Terra pela primeira vez, a preocupação primeira era a alimentação. Ou você se alimentava, ou talvez você viraria alimento de alguma fera também. Começamos a evoluir um pouquinho na nossa aquisição de inteligência. Entendemos que se vivêssemos numa caverna, teríamos condição melhor de sobreviver. E a lição de cooperação vem nos mostrar que juntos poderíamos viver melhor. Um auxiliando o outro, um atendendo às necessidades do outro. Se um saía para caçar, o outro podia ficar na caverna e cuidar da caça, de tudo que precisava ser feito. E assim nós vamos formando as primeiras famílias, a primeira lição de família na Terra. A Terra era um mundo primitivo, evolui, agora vai passar para um mundo de expiação e prova. No início, ainda era um mundo bem complicado, muito distante do que percebemos hoje. E nesse período, temos a informação, através de Emmanuel, também no livro A Caminho da Luz, que os capelinos que viviam no sistema de capela, que tinham alcançado a evolução maior naquele momento, e alguns espíritos que ali habitavam, não contribuíam mais para que esse sistema pudesse evoluir. Foram convidados a se retirar. Se a gente vê essa informação, nós vamos perceber que é o que acontece na Terra hoje. Alguns que aqui habitam serão convidados a se retirar, pois não tem mais a mesma vibração do planeta que vai existir daqui para frente, quando se transformar no mundo regenerado. Mas esses irmãos que habitavam em capela
que tinham um conhecimento intelectual e tecnológico muito grande, mas necessitavam evoluir no campo moral. São oferecidos a eles, então, uma oportunidade de reencarnar na Terra. Se reúnem com o Cristo, governador espiritual do nosso planeta, e Jesus lhes diz: se forem à Terra, encarnarem na Terra e ajudarem na evolução desse planeta Terra, no futuro poderão voltar para casa, já transformado através do conhecimento moral também. Os espíritos encarnam na Terra nesse momento. E daí surge aquele sentimento que eles carregavam no peito, que não saiu do íntimo de cada alma. Jesus promete que estaria com eles, encarnados na Terra junto a eles. E eles traziam aquele sentimento. E no início, muitos anos atrás, a gente vê os profetas falando da encarnação, do nascimento do Cristo, o Messias, na Terra. Da onde vem essa informação? Do próprio Jesus. Nós temos, então, a profecia que diz: a vinda do Cristo como profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Essa passagem está em Deuteronômio 18:15. Nós vamos ver o cumprimento dessa passagem quando chegarmos mais à frente. Uma das raças que se uniu à raça que já existia na terra foi o povo egípcio. E entre as raças que vieram, era o povo que era menos comprometido, tinham menos débitos, e eles auxiliaram muito no crescimento do planeta, na evolução do planeta. Entramos nesse instante, então, na era do desenvolvimento moral. Já tinham a tecnologia que era conhecida, mas agora era necessário adquirir valores morais. Chega, então, na Terra a primeira revelação, os 10 mandamentos recebidos no monte, para que pudéssemos começar a trilhar o caminho da lei de amor. E percebemos, então, que Moisés, ao descer do monte, os homens se reuniam e faziam o bezerro de ouro. Até hoje, já se passaram tantos anos, e nós ainda continuamos escolhendo, ao invés de Deus, o Deus amoroso e único, nós ainda escolhemos o bezerro de ouro. Ainda preferimos viver as paixões, como naquela época as paixões eram mais importantes do que Deus, do que servir a esse Deus amoroso. Mas Moisés vem trazer a lei de amor, um enviado do Cristo. E muitos profetas foram enviados por Jesus. Era necessário, então, libertar o povo hebreu da escravidão. E Moisés é convidado, então, a levar esse povo à nova Canaã. Mas que nova Canaã? A terra prometida. Que terra prometida é essa? Aí nós vamos ver no Velho Testamento a passagem que diz que Yahvé aparece a Moisés e diz: tenho visto meu povo muito sofrer, passado pelo jugo egípcio, ide levai meu povo até a terra prometida, onde emana leite e mel. Mas que terra prometida é essa? Aí nós vamos ver mais à frente, por isso que eu disse que a nossa história vai seguir para frente e às vezes retornaremos. Tem uma conversa no livro Paulo e Estevão, trazido por Emmanuel, que Gamaliel conversava com Paulo e diz o seguinte: sabe, Paulo, minhas reflexões íntimas e solitárias, eu tenho pensado que talvez essa terra prometida já tenha chegado. Talvez a terra prometida dos nossos antepassados seja o Evangelho de Jesus. Porque a terra que emana leite e mel, esse leite é o da sabedoria. É o leite que extraímos quando analisamos a letra sagrada do Evangelho. E o mel é o amor divino que encobriu os nossos pecados através do Messias e Salvador. Quem alcançou essa terra prometida? Nós alcançamos essa terra prometida? Quando vamos alcançar essa terra prometida? Quando vamos viver os ensinamentos do Cristo nos dias atuais? Percebemos que muitos irmãos nossos, se nós olharmos para trás, nós mesmos, quando nós nos equivocamos ao invés de seguir os ensinamentos do Cristo, para que pudéssemos avançar para essa nova terra do Evangelho na terra. Jesus continua o trabalho de evangelização das criaturas.
O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual. Nós vamos tentar contar em 1 hora toda a nossa história. Por isso que a gente está caminhando bem rápido assim. E diz o seguinte, no capítulo que fala da Grécia e a missão de Sócrates, no livro A Caminho da Luz, nas vésperas da maioridade terrestre, já avançamos um pouco mais na nossa história. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. Percebemos outro fato também, que toda vez que vai haver um ponto principal na Terra, onde vai haver uma mudança radical, Jesus envia mensageiros no campo da arte, filosofia, pensadores, para que possa abrir a cabeça daqueles espíritos que aqui estão e tocar-lhes pela arte, pela ciência e pela filosofia. Em todos os momentos principais da nossa história, o Mestre, como diz aqui, o influxo do coração misericordioso do Cristo, porque nós precisamos da misericórdia de Jesus, senão não conseguiríamos. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximam desse século maravilhoso. Vamos percebendo, então, que nascem espíritos mais evoluídos, mensageiros do próprio Cristo, para que possa nos ajudar na evolução, que para aquele momento é necessária. E o Salvador contempla das alturas. Por isso que a gente diz, Jesus está conosco. Não estamos desamparados aqui na Terra. Essa época de elevadas conquistas morais, cheia de amor e de esperança. O planeta Terra aproxima-se de sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Aí a gente podia citar vários que passaram por aqui, mas um deles é Sócrates, que Sócrates foi morto pelo que ensinava. Acreditava-se que Sócrates era rebelde, que ensinava aos jovens a lei da fraternidade e do amor. Mas vamos perceber que Sócrates já era um dos precursores da doutrina espírita, que já trazia os ensinamentos do Cristo, mesmo naquela época. Avançamos um pouco mais e chegamos no ponto mais importante da história da humanidade. Tanto que divide a história antes e depois do Cristo. Jesus nasce na Terra. A Terra, mais uma vez, é tocada pela irradiação de amor que Jesus nos traz. Um período de paz foi vivido naquela região onde Jesus nasceu. Os espíritos comemoraram como uma festa, porque a Terra agora seria evangelizada pelo próprio Cristo através do exemplo e da construção do reino de amor na Terra. O início da regeneração da Terra, a elevação do Espírito, encarnação após encarnação. Jesus não nasce num palácio cheio de ouro e riquezas. Jesus nasce na simplicidade de um estábulo, trazendo os ensinamentos que precisamos de muito pouco para servir ao Pai amoroso. Aos 12 anos, espírito lúcido, às vezes ele sumia, e a sua mãe Maria o procurava na região sem saber aonde o mestre estava, onde aquela criança estava. Jesus então é encontrado nas ruas, na estrada, ensinando aqueles andarilhos e homens até excluídos pela sociedade. Jesus parava e falava da construção de um reino de amor que existiria na terra. E é também encontrado no templo falando aos discípulos, falando aos doutores da lei. Era espírito lúcido, é espírito lúcido, sabia da sua missão. Quando Maria e José vão ao encontro dele no templo, ele diz: por que se preocupa? Não sabe que estou aqui para cuidar das coisas do Pai? Já na idade adulta, ele entra na sinagoga, pega os papiros, como hoje o Ceruti fez a leitura de uma página do Fonte Viva. Naquela época também se fazia a leitura dos papiros. Ele escolhe um texto de Isaías e diz:
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele diz que nesse instante a profecia se cumpria. Os homens se revoltam. Como um filho de carpinteiro achar que pode ser o Messias? Mas Jesus era o Messias e é o Messias. Jesus é o nosso Cristo, que veio nos ensinar através do exemplo, que era a hora de nos arrependermos, porque já tínhamos condições de segui-lo e vivenciar o amor na sua essência. Reúne então seus 12 amigos, seus discípulos, e por ali sai a tocar corações. Tocou o coração de Maria, de João, o discípulo amado, de Zaqueu, que subiu a árvore para ver Jesus, e muitos outros. O Mestre vem nos ensinar que se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Jesus lava os pés dos discípulos. Veio nos mostrar que servindo você será grande, mas não sendo servido. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E todo momento era a hora de ensinar. Nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. Estamos frente a frente com a verdade, mas não estamos libertos ainda. Não vivenciamos o amor. Francisco de Paula, ele diz a Raul Teixeira, através da psicografia, as leis de amor, de justiça e de caridade simbolizam o roteiro seguro para que, devidamente vivenciadas e entendidas, permitam à criatura experimentar de fato a anelada felicidade. Se sofremos, se vivemos aflições, ainda não conhecemos a verdade. Quando Pilatos pergunta a Jesus o que era verdade, Jesus se cala. Não estava preparado para ouvir a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Hoje a gente vê tantas teorias, prosperidade, a busca constante pelo ter. E o que é mais importante é ser bom, ser caridoso, ser amigo, servir. É isso que Jesus vem nos propor. Nós colocamos essa imagem, que é uma linha de trem, e lá no final tem um sol irradiando. Aquele sol que irradia lá no final é Jesus. Mesmo quando não o vemos, quando estamos em crise, vivendo os conflitos, as angústias, as aflições do dia a dia, dessa vida material, do mundo de expiação e prova, ele está ali, irradiando a sua energia constante para todos nós. Quando vamos trilhar esse caminho para alcançar Jesus? Numa festa em Canaã, num casamento, onde ele transforma água em vinho. As pessoas ficam presas ao fenômeno. Mas o fenômeno maior que existe aí, que hoje a gente vê os relatos, é que esse casamento, na verdade, era o casamento do Evangelho com a humanidade. A partir dali, Jesus começa a trilhar todos os seus ensinamentos, nos mostrando qual é o caminho para chegar até o Pai. Pedro não aceita Jesus transformar a água em vinho. E Jesus fala, então, que Pedro não sabe o favor de servir um amigo, a importância de servir um amigo. Eu e o Pai somos um, que causa alguma confusão. Alguns irmãos de outras crenças acreditam que Jesus é Deus, mas quando ele diz isso, é porque a espiritualidade, os espíritos, quando alcançam a perfeição, chegam na reta final dessa evolução conhecida por nós, espíritos puros, e eles podem ver a Deus, eles estão com Deus, eles são reflexo de Deus. Jesus era o reflexo de Deus na Terra. Tudo que ele dizia era o que Deus podia nos oferecer. E assim era Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus é crucificado. Entramos então num período negro, os cristãos sendo perseguidos. Não aceitamos o Mestre, escolhemos um ladrão ao invés de Jesus. Lembramos agora de Inácio de Antioquia, aquela criança que na infância foi evangelizado por João Evangelista, o discípulo amado. Mais tarde, perseguido como outros cristãos, preso,
é levado até Roma para ser jogado às feras. E quando ele estava chegando em Roma, ele vendo tamanha beleza daquelas estruturas, esculturas, tudo em mármore, ele sorri. O soldado então se aproxima dele, dá um tapa em seu rosto e diz a ele: por que está sorrindo, se vai ser jogado às feras? Que coisa mais boba. E ele diz ao soldado: estou imaginando, se para os irmãos que são incrédulos e corruptos e vivem no mal, Deus oferece tamanha beleza, imagine para aqueles que são fiéis o que veremos quando chegarmos na verdadeira casa. Ele é levado então até os alçapões, onde existiam vários cristãos presos, e ali ele fica com eles. Quando as portas do Coliseu se abrem, eles são jogados às feras. As feras se aproximam de crianças e idosos e arrancam pedaços. Mas quando se aproximam de Inácio, simplesmente ficam ao seu redor e não o matam. O imperador, então, assistindo aquele espetáculo, que eram espetáculos que a gente assistia como se fosse a coisa mais bonita do mundo, e nós estávamos lá também, muitos de nós, o imperador manda que o soltasse, porque as feras não quiseram se alimentar dele. Ele sai dali, segue a estrada, triste. Meu Deus, como pode? Nem morrer em nome do Cristo, do meu mestre, eu consigo. Porque ele acreditava naquela época que morrer em nome de Jesus, como os cristãos morreram, os primeiros, era uma honra. E eles morriam cantando e sorrindo, porque eles entenderam no íntimo do ser que a morte não existe, que a verdadeira casa é aquela quando fizermos a passagem e voltarmos para o mundo espiritual. E ele, naquela angústia, que não tinha tido a honra de morrer em nome de Jesus, que nem para isso ele servia, de repente se materializa em frente a ele um sublime peregrino, um espírito iluminado, um anjo, e vem dizer a ele que Jesus mandava avisar que muito sangue já havia sido derramado, que não era mais necessário, que agora era para provar o ensinamento do Cristo na vivência do dia a dia, no contato com a família, no contato com o amigo, no contato com o trabalho, que era para vivenciar os ensinamentos do Cristo. E nós, como estamos hoje? Já se passaram 2000 anos e continuamos vivendo os mesmos conflitos, as mesmas aflições, as mesmas dificuldades. Outro exemplo que nós falamos, que são mensageiros enviados para que possamos encontrar o caminho que Jesus vem nos dizer, Vicente de Paulo. Vicente de Paulo diz que 10 vezes irão aos pobres e 10 vezes encontrarão a Deus. Porque ele só encontrou a Deus quando ele saiu dos muros da igreja e foi vivenciar os ensinamentos do Cristo no contato com os irmãos necessitados. Nesse momento de pandemia que vivemos, que muitos se afastaram da casa espírita, é lógico, a gente não está pedindo para que todos venham, mas o trabalho continua, as necessidades continuam. Dentro da segurança que nos é permitida, nós podemos servir ainda em nome do Cristo. Então fica o alerta do que Vicente de Paulo, que é o patrono da casa, que nos oferece nessa encarnação para trabalhar, que nós agradecemos muito, ele vem nos dizer que encontrou a Deus só quando saiu das portas do templo. E nós, quando vamos sair? Quando a Casa Espírita vai abrir suas portas para receber a comunidade, mas também entrar em contato com a comunidade e não ficar só esperando? Fica então o alerta de Vicente de Paulo. Outro mensageiro do Cristo, nesse período negro que vivemos na Terra, Francisco de Assis, que veio nos mostrar quando foi convidado para reconstruir a igreja que estava em ruínas. Veio nos mostrar que não precisamos de dinheiro. Vivemos no mundo material que o dinheiro é necessário, mas o dinheiro não pode ser colocado como fator principal para que a tarefa seja realizada, que o atendimento ao necessitado seja só através do dinheiro. Temos muito mais. Uma fala amiga, um momento de nos dedicar o nosso tempo, que é o mais importante que temos, ao nosso irmão. E Francisco de Assis veio nos mostrar uma luz que existiu na idade das sombras aqui na Terra, Francisco e Clara de Assis.
Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Que sejamos paz na nossa caminhada, e não luta, guerra, corrupção, aflição. Que sejamos paz para aqueles que necessitam. Avançamos, saindo desse período de escuridão que vivemos, causado pelas nossas escolhas. Pois quando Jesus aqui esteve, ele nos disse: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Naquela época já tínhamos condição de escolher melhor, e escolhemos errado. Vamos agora em busca da luz, na idade da maturidade que a terra alcança. Outros mensageiros são enviados. No campo da ciência, filosofia, das artes, e entre eles Galileu, que vem nos mostrar que a Terra não é o centro do universo. E muitas pessoas acreditam que eles são o centro do universo, mas não somos. Nós somos mais um nessa coletividade. Somos individualidades, mas que temos que trabalhar através da cooperação. Nossa caminhada não é quem vai chegar primeiro, porque se alguns chegarem primeiro, terão que voltar para ajudar aqueles que ficaram na estrada. Galileu vem nos mostrar um universo muito mais amplo. Começa a abrir as nossas percepções para um mundo muito maior, de um Deus amoroso que cria e trabalha sem parar. E lembramos de Jesus, quando estava na casa de Pedro, quando ele falava das curas de corpos e almas. Jesus veio para curar almas e não curar corpos. Até hoje ainda falamos de Jesus crucificado e de Jesus que curava corpos, os fenômenos, os milagres. E poucos foram curados de verdade, porque a cura é da alma. E Jesus, nesse dia, na casa de Pedro, ele diz: mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. Jesus sabia tudo que passaríamos. Sabia também que não estávamos preparados para ouvir tudo que ele tinha a dizer, que tinha muito mais a ser dito. E no século XIX, mais uma vez, a porta na terra, muitos espíritos evoluídos que vêm para abrir caminho para o Consolador prometido. Primeiro os iluministas, depois o Consolador chega na terra. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Emmanuel fala isso no Consolador, ditado a Chico Xavier. As vozes, os túmulos se abriram e as vozes soaram em todos os continentes. A doutrina espírita estava na terra. Era Jesus novamente entre nós. Kardec, o codificador, que teve esse papel de organizar todas essas mensagens para que hoje pudéssemos estar num caminho seguro rumo à evolução. Vem falar da fé raciocinada, que transforma completamente a forma de ver a religião. Mas não que a doutrina espírita seja só uma religião, como muitos a veem. Allan Kardec diz o seguinte: o espiritismo encontra-se por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Se encontram seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. Mas como se a doutrina ela nasce no século XIX? Kardec vem nos mostrar que o espiritismo ele é de todo o tempo. Sócrates falava de espiritismo. E ele está em tudo. A doutrina espírita já foi implantada em outros orbes, que já conhecem a lei de Deus. A doutrina espírita é a lei de Deus. E nós vamos caminhando também, para que não fiquemos todos presos só à letra. É necessário vivenciar o ensinamento de Jesus através da doutrina espírita. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós, passado anos e anos, colhemos o que semeamos. Não existe nada de errado em nossas vidas. Cada um colhe o que planta. Paris, 1860. Uma mensagem que nós achamos muito importante para ser colocada na noite de hoje.
Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus continua no alto do monte, nos convidando: vinde a mim, todos vós que sofreis. Fala conhecida, né? Espírito de verdade, Jesus. E nós seguimos a nossa caminhada. Depois de tanta informação que nós temos, séculos e séculos, com Jesus sempre com a sua misericórdia trabalhando em nosso favor. É necessário reconstruir sempre. Nós vamos nos moldando dia após dia nessa caminhada evolutiva. É necessário seguir viagem. Não ficamos estacionados, aprendemos a cada instante. Talvez já nos encontramos junto ao povo hebreu, ou então na Índia antiga, na China milenar, na Mãe África. Ou talvez estivemos também na Paris do século XIX, talvez já tivemos contato com a doutrina espírita, estamos mais uma vez tendo a oportunidade de servir a Jesus sem criar sistemas, erros, equívocos, e dessa vez aprender a amar. Experiências e mais experiências do espírito imortal que não para de evoluir. Avançamos de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Agora vamos a mundo regenerado. Quem habitará o mundo regenerado? E Jesus vem nos ensinar mais uma vez: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Jesus está conosco. Aqueles que necessitam, Ele está com a mão estendida, nos oferecendo um amparo. Jesus começa explicando que a regeneração do mundo é a transformação de cada um de nós, um coração de cada vez, e que Deus trabalha com tempo, não com punição. Nós, às vezes, temos vontade de pegar todos os irmãos na casa espírita, inclusive nós, e colocar todo o ensinamento dentro da cabeça da gente, mas não é assim que funciona. Cada um a seu tempo. Mas quanto mais rápido a gente aproveitar dessas lições que Jesus veio nos oferecer, melhor será a nossa vida. E aqueles irmãos que sofrem mais, que têm mais dificuldade, que nós temos o costume de excluir, Jesus vem dizer que é para eles que ele veio. Não para aqueles que estão bem. Os que estão bem seguem a sua caminhada. Se transforma um coração de cada vez, não podemos esquecer de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando Paulo seguia em busca de Ananias, revoltado com Jesus que falava, que ensinava o evangelho, vai em busca de Ananias para matá-lo, prendê-lo. E Jesus aparece diante de Saulo com toda a sua luz e diz a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que persegue o amor, se o amor veio para te auxiliar? Paulo cai aos prantos de joelho e encontra naquele momento a realidade da vida e tem seu coração tocado. Senhor, que queres que eu faça? E nós, até quando nós precisaremos de um momento crucial em nossa vida para ter a nossa estrada de Damasco, para dizermos também: Senhor, que queres que eu faça? Até quando? Lembramos do senador Publio Lentulus, que hoje conhecemos como Emmanuel. Procurou Jesus à noite, não quis procurar Jesus durante o dia. E nós, às vezes, procuramos Jesus à noite também, como muitos outros das passagens conhecidas. Senador, não venha ao encontro do homem arrogante e prepotente, que só os milênios farão que encontre o caminho do meu Pai. O senador podia ter seguido Jesus, foi tocado naquele instante, mas na mesma hora, a sua arrogância e prepotência diz: como seguir um filho de carpinteiro, eu que sou um senador romano?
Às vezes, pensamos que os nossos cargos, nossos títulos, são, na verdade, o que somos, e não. Jesus já via, naquele espírito, ele enxergava Emmanuel, esse espírito que trouxe tantas as mensagens que nos auxiliam nos trabalhos na casa espírita e na evolução das criaturas na Terra, que coordenou toda a atividade do processo mediúnico de Chico Xavier. A escola continua a mesma. Ontem nós tínhamos João, Pedro, Tiago e todos os discípulos. E hoje, os alunos são outros. São os alunos que estão na UECEL, que sentam nos bancos da Casa Espírita e que trabalham, que ouvem, que estudam. Aqueles que estão aqui no Vicente de Paulo, junto conosco, aprendendo a cada dia as lições do Cristo. Jesus está chamando, desde a primeira hora do apostolado divino. Jesus está chamando cooperadores para o serviço de extensão do reino de Deus na terra. A princípio buscou Pedro e André a tarefa da salvação. Trouxe Maria de Magdala obsidiada a necessária renovação. Convocou Mateus, o administrador de impostos, à coleta de bens do céu. Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, ao esforço da benemerência. Convidou Joana de Cusa, a esposa do ilustre funcionário, ao concurso fraterno. Exaltou em Maria da Betânia o valor da meditação. Acordou Nicodemos, o mestre de Israel, para o ministério da santificação. Ergueu Lázaro do sepulcro para a manifestação divina do poder. E na hora derradeira despertou um ladrão crucificado para a divina esperança. Nesses 20 séculos de cristianismo que estamos vivendo, o Senhor está chamando colaboradores para a sua obra excelsa de redenção e aprimoramento. Há serviço para cada um, em degraus evolutivos para todos. Para onde segues, irmão? Jesus por nós imolou-se na cruz. Que fazemos por ele? Jesus veio ter conosco com toda a sua luz. Trouxe, fez com que os cegos enxergassem. E hoje talvez estamos cegos, não enxergamos o nosso irmão necessitado que está ao nosso lado. Ignoramos os nossos irmãos, continuamos cegos. Jesus veio fazer andar os paralíticos. Talvez sejamos hoje os paralíticos da preguiça, da falta de comprometimento com a seara do Cristo e o trabalho no bem e a nossa mudança interior. Jesus trouxe Lázaro do mundo dos mortos. E nós? Quantos estamos aqui vivendo, sobrevivendo, mas não vivenciando as lições oferecidas e as oportunidades que nos comprometemos a seguir nessa encarnação? Jesus reúne a todos, lhes ensina tudo, nos ensina tudo, e nos diz: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Mas mesmo assim, o maior milagre realizado por ele, qual foi o maior milagre? O de iluminar consciências. Esse é o maior milagre. Não quisemos ficar ao seu lado. O levamos à cruz, numa tarde muito triste. E às vezes nos encontramos assim, agora, como se estivéssemos desamparados, com o coração frio, chorando, acreditando que estamos sozinhos. Sentamos muitas vezes só e continuamos acreditando nas aflições do dia a dia que estamos sozinhos. Mas se pudermos ver, lá no fundo tem um sol que irradia toda a sua luz e todo o seu amor. É Jesus olhando por nós, mesmo quando estamos cegos pela ignorância e pela falta de amor, em poder encontrar com Ele. Fica para nós na noite de hoje, não a lembrança de Jesus crucificado, porque isso não existe mais. Jesus nos trouxe a lição da imortalidade da alma, quando Ele se mostrou vivo, quando Ele apareceu materializado para todos os discípulos,
e trouxe a mensagem, sorrindo com a mão estendida: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o Rabi Galileu que passou naquelas estradas apedrejadas da antiga Galileia, oferecendo a oportunidade de construir um reino de amor na terra. E na noite de hoje, que possamos, através dessa mensagem maravilhosa do Cristo, tocar o coração de alguém, e que esse coração seja o nosso, porque já terá valido a pena. Que todos possamos seguir esse jovem que vem falar de um reino de amor, esse príncipe que desceu das estrelas para trabalhar na construção desse reino de paz, de fraternidade e alegria na terra. Desejo a todos uma semana radiante, que todos possam compreender essa lição e trabalhar na transformação do seu coração. Muita paz a todos. Agradecemos a oportunidade dos companheiros da UESEL que nos permitiram compartilhar essa mensagem e que esse trabalho de parceria possa dar muito mais frutos para todos nós. Muita paz a todos. Você está sem áudio, Ceruti. Pode ligar. Em nome da União Espírita, Caminho e Luz, UESEL, em nome dos irmãos do CEVIPA, do Centro Espírita Vicente Paulo, a gente agradece muito o seu estudo. Não sei se você conseguiu observar durante a palestra, a gente foi colocando algumas mensagens que os nossos companheiros estavam colocando, várias mensagens, então depois você vai ter a oportunidade de ver na palestra, né, que ela fica gravada, e realmente bastante comentários sobre a sua explanação. E de minha parte, sinceramente, adorei, gostei muito, me tocou muito, só não me fez chorar porque eu estou me segurando para não chorar muito, né? Igual os trabalhadores da UESEL que choram demais. Mas... Ô Ceruti, mas a gente lembra quando o Chico dizia que quando a gente fica emocionado assim, Jesus está nos visitando, né? E Jesus nos visitou na noite de hoje. A gente só pode agradecer. É isso mesmo, é isso mesmo. Com certeza, nossas residências, nossos corações foram muito tocados, né, por esse estudo. E dentro do que você falou, Rogério, só um comentário. A gente, mesmo, apesar desse praticamente quase um ano já sem atividades presenciais, uma coisa que eu gostaria até de agradecer, né? Eu, atualmente como dirigente, né, atualmente como presidente da nossa casa, da UESEL, né, aos trabalhadores. A gente não perdeu trabalhadores, os nossos grupos de WhatsApp continuam interagindo muito, tudo aquilo que a gente comenta, que a gente precisa fazer, novos trabalhos que surgiram, né, de forma virtual, lógico, mas os trabalhadores têm estado bem presentes, como a gente sabe que é na CEVIPA também, né? Então, os comentários que a gente ouve, né? Isso é legal, porque vê que entrou no coração da gente o espiritismo, né? Está no nosso coração o cristianismo, e isso é importante para a gente. A gente gostaria só de passar, antes de a gente fazer a nossa prece de encerramento, meus irmãos, agradecendo já aos trabalhadores da CEVIPA, porque a gente está vendo só o Rogério ali, mas em volta dele ali tem um monte de gente trabalhando, tá, gente? Quando se fala em CEVIPA, não se fala. A UESEL nós estamos trabalhando de casa, mas as palestras do CEVIPA, apesar de não ser de porta aberta, mas eles normalmente trabalham lá no estúdio deles, eles estão trabalhando, e um belo trabalho feito, como nós já vimos do Grupo Dom no mês passado, né? Então, é um belo trabalho, e ele é que estava por trás de todo o trabalho lá do Grupo Dom. A gente queria Nós que agradecemos. A gente queria passar algumas mensagens. No início do vídeo, da transmissão, nós colocamos um filmezinho falando a respeito do reforço escolar. Nós estamos com reforço escolar suspenso,
O grupo de trabalhadores do reforço passou o ano todo, tem passado com reuniões semanais de planejamento para 2021, se Deus quiser retorna, né, do trabalho que a gente faz junto às crianças lá do bairro de Jaboruna, e nós não vamos deixar passar em branco, nós vamos dar alguns brindes para eles. Então, nós definimos que nós vamos dar um livro de leitura, alguns materiais que gastam, como canetas, lápis de cor, né? A gente vai dar esses kits para eles, e aí quem quiser fazer a sua contribuição, é só entrar no nosso site, oecel.org.br, ou no Facebook, ou no Instagram, que lá vai estar como você fazer sua doação, e a gente pede aí quem puder estar fazendo as doações, importante para a gente poder fazer essa doação de kits para as crianças. Cabine de som. Outra coisa, nós continuamos com atendimento fraterno. A UECEL não parou o atendimento fraterno, apesar de ser de forma virtual. Quem precisar falar com a gente é só ligar para o DDD 27, inclusive colegas de outras casas espíritas que estão assistindo, de outros estados, podem fazer isso. O DDD 27, o telefone 99-741-9475. Também telefone disponível tanto no oecel.org.br, como no Facebook e como no nosso Instagram. E, além disso, desse trabalho que nós temos de atendimento fraterno, nós temos o Evangelho no Lar. Vários trabalhadores da casa que já realizavam o Evangelho no Lar, com o início da pandemia, através do Zoom ou através do Facebook, ou através do Zoom, ou através do Skype, ou através do WhatsApp, nós estamos abrindo as nossas portas para vocês. Então, entrando nesses 3 canais nossos, você vai lá, tem a relação das casas, a relação dos links, do horário, você clica e você vai fazer o Evangelho no Lar junto com os trabalhadores da UECEL. Então, fica feito o convite também aberto a todos os trabalhadores de qualquer lugar. A gente tem grupos que tem gente de Brasília fazendo, gente do Rio de Janeiro, então é aberto para todo mundo. E seria isso, então, mais uma vez agradecendo ao Rogério pela oportunidade, aos trabalhadores que estão por trás dessas câmeras aí lá na Cevipa, e a todos os trabalhadores, a todos aqueles que estão nos ouvindo, ao vivo ou não, depois dessa transmissão ao vivo, que possam aproveitar bastante, né, esse resto de noite, descansar, e que todos nós tenhamos uma boa semana. E eu vou convidar todos para nós fazermos a nossa prece, para que possamos, assim, nos relaxarmos e nos prepararmos para uma boa noite de sono. Deus, Pai amado, Jesus, irmão amigo, agradecemos imensamente pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, de termos tido o prazer de ouvir essas palavras, de refletir sobre elas. Agradecemos pelas inspirações, pelas intuições que nos foram trazidas pelos nossos benfeitores espirituais, nos auxiliando a entender o assunto e trazendo na nossa mente compromissos que assumimos e que temos que cumprir. Te agradecemos assim, Mestre Jesus, e lhe pedimos para que possas permanecer conosco para hoje e todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, então, agradecemos ao Rogério e lembrando sempre que as nossas palestras ficam sempre disponíveis no YouTube, então quem quiser assistir, é só assistir. Uma ótima noite a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe. Rogério, um grande abraço, meu amigo. Abraço. Fique com Deus.